1 Coríntios 2, 6 diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Disto, porém, falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode repetir essa última parte? Nós, porém... Vamos de novo no 3, então, que vai dar certo. 1, 2, 3. Nós, porém... Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós vamos falar da Tua palavra neste momento. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já tem tocado essas pessoas. E eu peço mais uma vez que o Senhor flua através da minha vida. Que os corações aqui estejam abertos e prontos para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Ministra mais uma vez no nosso coração. É o pedido da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Se assente, querido. Se assente glorificando o nome do Senhor. Pode aplaudir, querido. Quer aplaudir, aplauda o Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ele merece. Glória a Deus. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vimos que Paulo escreveu para a igreja de Corintos. E ele estava escrevendo e declarando coisas para aquele povo, para aquela igreja. E aqui nós acabamos de ler, e eu gosto muito do verso 9, quando fala que nem o olho viu e nem o ouvido ouviu. Eu gosto muito disso porque desde pequena, desde criança, fui uma criança que sempre sonhei muito, sempre imaginei muito, eu desenhava muito, gostava de pintar, fazia um monte de coisa. E eu tinha uma mentalidade, uma imaginação muito fértil, então eu gosto disso. E quando eu olho para essa palavra, durante várias vezes na minha vida, eu tive que me apegar nessa palavra e falar: Senhor, a Tua palavra diz isso, que o que nem olho viu, nem ouvido ouviu, eu estou esperando. E aí, irmãos, às vezes nós ficamos com medo de sonhar. Às vezes a nossa limitação, a nossa mente humana, ela nos bloqueia com os nossos sonhos. Às vezes nós sonhamos algo, às vezes a gente foi dormir pensando em algo, e às vezes nossa mente humana fala: como isso é possível? Igual o Kleber relatou aqui, como que isso é possível? Aos olhos humanos, talvez o seu sonho não seja possível, mas o tema dessa mensagem é: entregue os sonhos. E nós vamos entregar os sonhos para quem? Para aquele que pode realizar os nossos sonhos, para aquele que tem prazer em realizar os nossos sonhos, para aquele que tem prazer em nos ver sorrindo e nos ver felizes. O Senhor não tem prazer em nos ver tristes, cabisbaixo, com a alma batida. Ele não tem. A alegria do Senhor é nos ver felizes. Claro que em alguns momentos nós vamos passar por tristezas e aflições. Talvez no momento da espera do seu sonho, você vai passar por tristezas e aflições. Amém, irmãos? Quando nós estamos gerando um sonho, nós precisamos também passar por alguns processos. Isso faz parte. Mas nós lemos aqui, o que nós acabamos de ler no último versículo? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
E como eu sempre falo, eu e você somos o quê? Diferenciados. Eu vou falar mais uma vez. Eu e você somos o quê? Diferenciados. Nós não somos como o mundo prega e como o mundo fala que nós somos. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Isso não é um privilégio, irmãos? Olha para o seu irmão e fala: você é um privilegiado mesmo, hein? Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a mente de Cristo. Às vezes na nossa caminhada, enquanto você está gerando o seu sonho, às vezes Satanás vem tentar roubar esse sonho de você e fala para você o quê? Para com esse negócio, que esse negócio não é de Deus. E eu quero dizer para você que se firme nessa palavra que está dizendo em 1 Coríntios 2, no verso 9: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor, irmão? Você ama o Senhor de todo o seu coração? Então eu sinto muito de dizer essa palavra para você. O que você não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou no seu coração, o Senhor tem preparado para você. Sabe aquele contrato? Quando a gente vai assinar algum contrato? Agora eu vou profetizar para os empresários aqui, para os empreendedores. Sabe aquele contrato milionário? A gente tem que sonhar grande, porque o nosso Deus é grande, amém? Vai lá, você que é empresário, levanta a mão aí. Quer receber, levanta a mão. Você que é empresário, quando você for assinar aquele contrato milionário que o Senhor vai dar nas suas mãos, ou você que quer ser empreendedor também, quando você for assinar aquelas letrinhas miúdas, você não vai nem se preocupar, porque é o Deus que dá o milagre, Ele opera o milagre, Ele é Deus, Ele faz. Então essa palavra é para você, guarda essa palavra no seu coração. Mas às vezes existem situações que Satanás, com aquela sujeirada dele, vai querer fazer algo para você, e você não vai ler as letrinhas miúdas do contrato, e aí pode ser enganoso. Mas para você que ama o Senhor, o contrato milionário é para você mesmo. E não tenha medo de assinar, porque o Senhor é Deus na sua vida. E Deus não é assim, irmãos. Deus, quando nós pedimos algo para Ele, Ele lê até as entrelinhas. Não é, meu amor? Quando nós pedimos algo para o Senhor, quando nós oramos ao Senhor, talvez nos faltem até palavras. Mas Ele conhece todas as palavras. Todas aquelas que não saíram dos nossos lábios, Ele conhece. E Ele faz o quê? Ele nos dá além do que pedimos, além do que sonhamos, além do que imaginamos. Porque nós somos o quê, irmãos? Limitados. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, eu quero dizer para você, não tenha medo de sonhar. Sonhe grande mesmo. Não ache porque a sua família cresceu em determinada situação que com você vai ser igual. Não vai. O Senhor é um Deus também que rompe ciclos, que quebra ciclos de maldições, maldições hereditárias. Ele quebra isso. Então não ache que uma palavra de maldição está sobre a sua vida ou estava sobre a sua família, que Ele não é capaz de quebrar isso e fazer você viver da plenitude dEle. Ele é capaz de fazer isso, Ele é fiel. Eu vivi isso dentro da minha vida, dentro da minha casa. Uma maldição que estava no meu lar foi quebrada através de uma oração. Deus é fiel, irmãos. Ele guarda os nossos de geração em geração. Ele guarda até os nossos sonhos de geração em geração, amém? Então tudo que nós colocamos na mão de Deus e deixamos Ele fazer, Ele vai realizar. E Ele não vai nos decepcionar. Estão comigo aí, irmãos? O Senhor é um Deus que não nos decepciona. Eu sei que às vezes é uma palavra difícil de falar, mas Deus não nos decepciona. Ele não volta atrás na sua palavra. A palavra de Deus sobre as nossas vidas e ao nosso respeito, como a Kelly falou, são palavras de paz. Mas a palavra dele ao nosso respeito é um decreto sobre a nossa vida. Ele diz o quê? Que nós somos mais que... Vós só os vencedores. Vamos lá de novo. A palavra nos garante, o Senhor nos garante que nós somos o quê? Mais que... Então por que às vezes nós ouvimos o que o mundo diz ao nosso respeito? Aí você tem que olhar para essa pessoa e falar: quem é você para falar isso ao meu respeito? O Senhor diz que eu sou mais que vencedor. O Senhor diz que eu posso profetizar sobre determinada situação.
E o que eu falar, profetizar, o que sair dos meus lábios acontecer. A palavra nos garante que nós vamos pegar em serpente, no nome de Jesus não vai fazer nada para nós, porque é no nome do Senhor que pode operar o milagre. Não é na nossa força. Você ama o Senhor, você já declarou isso. Você está debaixo dessa palavra. Então, querido, nessa noite é a noite de você voltar a sonhar. E aí talvez você pode dizer para mim assim: "Não, pastora, mas eu não quero, porque alguém me feriu, alguém me machucou, alguém me magoou. Eu não quero mais sonhar esse sonho." Eu quero dizer para você que, se é um sonho que Deus colocou no seu coração, não tem você querendo ou não querendo. Deus, Ele vai fazer. Ele é fiel para fazer. Quantas vezes na nossa vida a gente esquece das coisas e das orações que nós fizemos do Senhor, ou nós fazemos para Ele, porque às vezes demora para o Senhor responder. Deus, Ele tem formas diferentes de responder às nossas orações. Ele responde com palavra, Ele responde com fogo, Ele responde com provisão. Às vezes você ora lá na sua casa, você pede algo para o Senhor e de repente acontece. Mas às vezes você ora, pede algo para o Senhor e demora para acontecer. E o meu Deus, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve também, olha que interessante, Ele também responde com silêncio. Você já viu isso, irmãos? Você já viu isso? Como esse Deus é maravilhoso? Ele também responde com silêncio. Existem alguns momentos que o Senhor, Ele vai silenciar. Mas é nesse momento que nós temos que perceber a voz do Espírito Santo de Deus e se achegar mais a Ele. Não é para a gente pensar e falar: "Nossa, agora Deus me abandonou porque Deus não está falando." Ele tem os modos diferentes dele de trabalhar, as formas dele diferentes de fazer na nossa vida. Você não faz parte do milagre de Deus. E quando o Senhor me falou isso e eu fui escrever, eu falei: "Como assim, Deus? Como que as pessoas não fazem parte do milagre de Deus?" Sabe por que você não faz parte do milagre de Deus? Quer saber, irmão? Sim ou não? Porque você é o milagre de Deus. Você não faz parte, você é um milagre de Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele com autoridade, fala: "Você é o milagre de Deus." O Senhor é lindo, irmãos. A presença dele está no nosso meio. Ele está aqui. Quando nós cantávamos a canção, eu ouvi os passos do leão da tribo de Judá. O Senhor está aqui. Volte a sonhar. Entregue os sonhos para aquele que pode realizar os seus sonhos. Não entregue, não projete seus sonhos em pessoas, em coisas. Quando nós projetamos os nossos sonhos em coisas, eu quero dizer para você, o povo de Deus, nós vamos subir para o céu, amém? O Senhor está voltando para buscar a sua igreja, amém? E aquilo que nós temos projetado em coisas, vai ficar aqui para o anticristo, irmãos. Mas quando nós projetamos os nossos sonhos, lá para o alto, é do alto que vem a provisão. É do alto que vem a realização. É do alto que vem a cura sobre as nossas vidas. É do alto que Ele manda o refrigério das nossas almas. É do alto, irmãos. Lembra quando Elias estava na frente dos profetas de Baal? E ele até fala para os profetas, né, irmãos? Grita aí mais alto, talvez o Deus de vocês esteja dormindo, esteja fazendo qualquer coisa. E ele fala assim, e quando chega na vez dele, ele manda limpar todo o altar. Ele fala: "Limpa tudo, agora deixa comigo." É como se ele estivesse falando: joga para mim agora. Como é que os jogadores falam? Joga para mim, é assim? Joga no meu peito. Joga para mim. Só que, claro, ele estava falando não na força dele, mas na força de Deus. E aí ele manda lá colocar o cordeiro, manda colocar a lenha. E aí o mais interessante que ele faz, irmãos, manda tacar água em tudo. O holocausto é com fogo, como que
um doido desse manda colocar água. E a palavra diz que encharca o sacrifício, encharca tudo, encharca a vala que está em volta daquele altar. Amém, irmãos? E ele ora a Deus, e Deus responde do céu com fogo. É do céu que vem a resposta para as nossas vidas. É do céu que vem a provisão para a nossa casa. Quando você projeta algo e sonha, e você coloca nas mãos do Senhor, Ele é fiel para fazer e realizar. No ano de 2018, ou no ano de 2019, eu não me recordo agora, foi o ano que nós declaramos que era o ano dos sonhadores. E quantas pessoas semearam sonhos no altar do Senhor. E naquele mesmo ano, como diz a palavra, naquele mesmo ano eles semearam naquele altar e eles colheram 100 vezes mais. Porque tudo aquilo que nós deixamos e semeamos no altar, o Senhor, Ele tem uma matemática totalmente diferente da nossa. E Ele faz sempre mais aquilo que pedimos e pensamos e sonhamos e imaginamos. Eu tenho certeza que você também viveu isso no ano de 2019, ou no ano de 2018, agora eu não me lembro. 18? Deus faz, Deus é fiel. Eu tenho certeza que vocês estão colhendo até hoje o que vocês semearam lá atrás. O Senhor pode realizar. E se você tiver fé, vai acontecer. Você tem fé, irmão? Você tem fé para isso? Você crê que Deus pode realizar e pode fazer um milagre? Tem uma canção que ela diz assim, ó. Ela diz assim, ó. Canta aí, canta consigo. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Você pode declarar só essa parte. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Abre a sua boca aí, crente, profetiza. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Se nós imaginássemos e soubesse o que Deus ia fazer conosco, talvez algumas decisões nós não teríamos tomado. Amém? Talvez alguns impulsionamentos nós não tínhamos ido. Talvez até algumas decisões erradas nós não teríamos tomado. Mas qual seria o sentido se o Senhor permitisse que a nossa vida fosse só bênção? O Senhor morreu na cruz do Calvário. E nós temos o livre-arbítrio, nós precisamos tomar as nossas decisões. Só que, irmãos, quando a nossa vida está totalmente nas mãos do Senhor, toda e qualquer decisão que nós vamos tomar, Deus está no controle delas. Todas. E às vezes, as decisões, até as decisões erradas que nós tomamos, ela acaba nos direcionando a momentos como esse, a cultos como esse. Porque às vezes você hoje veio aqui no culto para fazer algo que não seria da vontade de Deus. E Deus está dizendo para você: eu não esqueci dos sonhos que eu tenho sobre você. Não importa por onde você andou, que caminho que você quis tomar, que caminho que você quis trilhar, o que você quis tentar fazer com a sua vida, o que você está tentando fazer com a sua vida.
O Senhor não esqueceu das promessas dele na sua vida. Quantos de nós, quando éramos bebês, tivemos o privilégio dos nossos pais nos levarem no altar e sermos apresentados ao Senhor? Quantos de nós? Naquele momento, irmãos, nós éramos bebês. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Mas naquele momento eu tenho certeza que a pessoa que te levou ao altar, seja seu pai, sua mãe, ou somente um ou outro, sozinho, não importa. O que importa é que eu tenho certeza que foi profetizado bênção sobre a sua vida. Foi projetado sonhos sobre a sua vida. Nenhum pai, nenhuma mãe, quando está gerando um filho, ou quando o filho nasce, fala palavras de maldição sobre os filhos. Existe uma promessa que você carrega aí no seu coração, querido. Existe algo que foi plantado dentro de você. Volte a sonhar e traga isso à existência. Ah não, pastor, eu não fui apresentada no altar. Eu não tive esse privilégio. A gente apresenta criança aqui e apresenta adulto também, irmão. Fique em paz. Né, meu amor? As promessas do Senhor não morrem sobre a nossa vida. As promessas do Senhor não morrem sobre a sua vida. Morre no momento que você morre. Mas enquanto tiver vida, as promessas estão vivas em você. Você pode olhar para o seu irmão? Eu sei que pode ser chato para alguns, mas olha para ele e fala: enquanto houver vida, a promessa está viva dentro de você. Profetiza para Manu aí, Bia. Enquanto houver vida, olha para outra pessoa que está longe aí e fala: enquanto houver vida, usa o dedo de profeta aí e fala: enquanto houver vida, a promessa está viva sobre a sua vida. O Senhor não se esquece de nenhum dos filhos dele. Ele não lança fora nenhum dos filhos dele. Ele não se esquece de nós. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Quantas afrontas durante esses últimos anos a igreja tem sido atacada, tem vivido uns levantes que às vezes nós olhamos e falamos: meu Deus, o que vai acontecer agora? Mas em todas elas a igreja subsiste, em todas elas a igreja, ela recomeça, em todas elas a igreja se levanta um povo forte, cheio do Espírito Santo de Deus, disposto a guerrear contra as potestades. Para aqueles que estão com a idade mais avançada, e quando eu falo assim, não é que já está com tanto vigor dos jovens. Se lembrem do dia que você aceitou o Senhor. Se lembre do dia que você desceu as águas do batismo. Se lembre do dia do seu primeiro amor ao Senhor. Se lembre do dia que alguém mergulhou você às águas do batismo, você sepultou o velho homem e você voltou uma criança nascida no reino. E aí, quando isso aconteceu, você queria revolucionar o Brasil. Você queria revolucionar o mundo. Você queria que todo mundo aceitasse Jesus. É ou não é assim, irmãos? Você começava a ficar bravo com o pecado e falava: como que o Senhor morreu na cruz por essa pessoa? E você passava a orar por ela. Volte a fazer isso, que o Senhor vai te lembrar dos sonhos que você pediu para Ele lá atrás. E aos jovens, os mais novos, que estão cheios de vigor, se lembrem daquilo que você tem falado em oração para o Senhor. Se lembre quando você desceu as águas do batismo também. E aí quando você voltou cheio de fé, cheio de força e falou: eu vou assumir um compromisso com o Senhor. Eu vou falar para o meu líder de jovens que eu vou ajudar ele. Eu vou falar para o meu líder de células que eu vou ajudar ele. Eu vou falar todas as coisas para o Senhor. Eu vou anunciar as boas novas de Jesus. Volte a fazer isso, querido, ainda há tempo. O Senhor está voltando e o reino conta comigo e com você. O reino conta com cada um de vocês. Você faz a diferença no reino. Você é um soldado valioso no reino. As promessas estão aí. O Senhor não se esqueceu de você.
Ele não se esqueceu das promessas. E quantas promessas você se esqueceu? Quantos sonhos você deixou lá, jogados ao vento? Quantas vezes você próprio falou para o Senhor: eu não quero esse sonho mais, eu não vou fazer mais isso, eu vou abandonar tudo, eu não quero mais fazer, eu não vou mais fazer. Quantas vezes? Se esse sonho for para glorificar o nome de Deus, o Senhor vai começar a funilar a sua vida, para que você aceite isso e faça o que precisa ser feito. E aí, irmão, vou te falar, glorifica o nome de Deus por isso. A palavra diz, a obra do Senhor, ela não para. Ela não para por causa de mim, por causa de você. O Senhor, Ele continua sendo Deus. A igreja continua prevalecendo e vivendo. Mas o que eu quero dizer para você é: existe um Deus disposto a fazer mais por nós, a fazer mais pela sua vida, a fazer mais pela sua casa. Existe um Deus pronto a abençoar você, pronto a libertar você, ou a sua família, ou a sua casa dessa situação que está acometendo vocês lá. Mas nós devemos querer isso. O Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele está batendo a nossa porta. Ele bate. E se alguém abrir a porta, Ele vai cear com ele. E olha que coisa mais linda, o Senhor entrar na nossa casa, o Senhor entrar na nossa vida. Imagina Zaqueu lá naquela árvore, pequenininho. E o Senhor percebe ele naquela multidão de pessoas. E o Senhor fala para ele: ei, Zaqueu, eu vou ir dormir na sua casa hoje. Que privilégio, irmãos. E o Senhor está aqui nessa noite. E Ele está dizendo para nós: eu posso realizar o seu sonho. Eu posso realizar isso que você está pedindo. Eu posso fazer acontecer isso que você está pedindo. E Ele diz: deixa eu entrar aí e colocar tudo no lugar. Deixa eu entrar na sua casa. Deixa eu arrumar tudo aí. Mas Deus, está tudo tão bagunçado, está feio. E o Senhor diz: deixa comigo, eu dou jeito, eu resolvo. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Irmãos, a nossa vida é para glorificar e honrar o nome do Senhor. Nosso corpo é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Os nossos lábios são para honrar e glorificar o nome do Senhor. As nossas mãos são para honrar e glorificar o nome do Senhor. Você não entende o propósito que Deus tem para você nessa terra. Mas como eu fiz já alguns cultos passados, eu falei para você olhar para as suas mãos e ver as bênçãos do Senhor na sua mão. Então olhe para as suas mãos mais uma vez. Olhe para elas. Talvez você esteja olhando nada e você está falando para Deus: o que tem aqui, meu Deus, a pastora com essas coisas, dessas loucuras dela de novo. Mas olhe e enxergue as bênçãos do Senhor que estão nas suas mãos, querido. As bênçãos estão aí. A provisão está aí. A atitude é nossa. Confie no Senhor teu Deus e Ele fará grandes coisas. Nós declaramos na canção: é Ele que nos resgatou, é Ele que nos amou. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. E existe um versículo na Bíblia qual eu gosto muito, que diz que o homem não pode ter nada se do céu não for dado para ele. Tudo que temos e pertencemos e possuímos pertence ao nosso Deus, não é nosso.
Então eu reafirmo você mais uma vez. Volte a sonhar nessa noite, querido. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Entregue tudo nas mãos dele. Por maior que seja o seu sonho, que você acha que é tão grande. Eu recebi uma chamada de Deus esses dias. E eu até falei para o pastor. Porque eu olhei algo. E eu olhei aquilo e não falei nada. Mas o meu coração passou. Que eu falei, isso não é mais para mim. E aí, irmãos, eu fui tomar banho. E aí o Senhor falou para mim esse versículo de 1 Coríntios 2:9, que inclusive está lá no meu negócio do WhatsApp. E eu falei, Deus, o Senhor é o Deus que realiza todas as coisas. Irmãos, Deus é um Deus que faz. A voz dele, às vezes, é a voz mais doce que existe. Às vezes é uma voz um pouco mais brava. Mas ele continua sendo Deus. Ele é fiel para cumprir. Não limite os seus sonhos diante do Senhor. Não limite os seus sonhos diante do Senhor. Sonhe grande, porque Ele é grande para realizar. O pastor pregou que o nosso Deus, Ele é extravagante. Ele faz mais. Ele faz infinitamente mais. Está disposto, irmão, a entregar o seu sonho para Ele nessa noite? Você tem que confiar que Ele vai fazer. E aí você vai falar para Ele, hoje é dia 4. Quando você chegar na sua casa, quando você for orar antes de dormir, entregar o seu dia para Ele, entregar a sua semana, você vai dizer, Senhor, debaixo da palavra do Senhor, debaixo do que saiu do altar, eu confio que o Senhor é fiel para fazer. E esse sonho não é meu. Esse sonho é para glorificar o teu nome. Irmão, Deus vai fazer. E conte o que o Senhor fez. Não retenha para você, fale. Fale, abra sua boca e declare e fale. Deus fez. Quando o Senhor fizer na minha casa e na minha família, eu vou contar para vocês o que era. Porque Ele faz. Ele fez uma vez, 2, 3, Ele vai fazer mais uma vez. Não tem um limite de bênçãos para Deus sobre as nossas vidas. Ele tem incontáveis bênçãos sobre as nossas vidas. Ele tem incontáveis bênçãos para liberar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele tem incontáveis bênçãos. Não tem um cronômetro no céu, não, limitando Deus de abençoar. Eu já abençoei muito essa pessoa, não vou abençoar mais, não. O Senhor está com as mãos estendidas, com as bênçãos liberadas sobre a nossa vida. Toma posse aí, irmão. Receba as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Se coloque de pé neste momento. Aqueles que têm sonhos engavetados, vocês sabem que têm sonhos engavetados. E eu vou orar nessa noite. E se você realmente quiser isso, o Senhor vai realizar. Se for um sonho para o ministério e você está travando o Senhor de realizar, cuidado. Durante muito tempo nós somos ensinados que quem tem promessa não morre, enquanto a promessa não se cumprir. Quantas pessoas nós temos visto que morreram, cheios das promessas do Senhor, e porque não quiseram fazer aquilo que o Senhor tinha mandado eles fazerem. Você está ouvindo essa palavra? Então faça o que o Senhor está mandando você fazer.